Amados do Pai, como vocês estão? Deus te trouxe aqui para ouvir uma palavra. E através dessa palavra acontecerá o poder na sua vida, as bênçãos, a libertação, os milagres. Eu já orei e o Senhor me revelou a sua palavra. Mas antes, vamos preparar o Espírito. Respire fundo e medite na grandeza de Deus. Medite respondendo esta pergunta: você sem Deus, eu sem Deus, o que somos? Nada. Então, quando entendemos que Deus é o suficiente para que venhamos avançar e prosseguir, temos tudo. Diga no seu coração: eu tenho tudo. Se eu tenho a presença de Deus, eu tenho tudo. E esta palavra que Deus revelou, que está lá em 2 Reis, no capítulo 5 em diante, vai nos mostrar a vontade de Deus. E esta vontade de Deus para nós é que tenhamos um coração limpo. Amados, o que importa para Deus é que venhamos buscar para que Ele venha limpar o nosso coração. Porque nós mesmos sozinhos não conseguimos nada. Por isso que entendemos que Deus é o suficiente para a nossa existência. E com Deus avançamos aquilo que Ele tem para nós, as nossas conquistas e sonhos. Eu sei que você tem sonhos. Deus sabe também que você tem sonhos. Mas o que importa é que Ele limpe o nosso coração, mas para que Ele venha limpar, a gente precisa dar lugar para que Ele venha entrar aqui dentro. Porque é Ele que vai nos mostrar, é Ele que vai nos ensinar. O salmista Davi disse lá no Salmo 51, no verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. E não retires de mim a sua presença. Não me lances fora do teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me no teu espírito generoso. Porque Davi estava vivendo um contexto em que ele havia pecado, e o pecado nos distancia do Senhor. E Davi, após pecar, ele viu o erro que ele cometeu. Ele poderia continuar pecando, mas o que ele fez? Ele se arrependeu. Diga: se arrepender. Diga: eu preciso me arrepender dos pecados. Eu preciso falar com Deus. Crie em mim um coração puro e renove em mim um espírito reto. Desta mesma forma, podemos entender quando Jesus disse em Mateus, no capítulo 5, no verso 8, que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a quem? A Deus. Você quer ver Deus? Você quer estar próximo de Deus? Porque Deus é o nosso Criador. Se Ele é nosso Criador, Ele tem o quê? Um propósito na nossa vida. E eu lhe pergunto: que sentido tem a vida se não vivermos o propósito que Ele tem para nós? Da mesma forma que sem Deus não somos nada, se não vivemos o propósito de Deus, nos distanciamos. E quando nos distanciamos, o pecado, ele faz com que haja um vazio dentro de nós. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que, assim como a lepra é o pecado, e o pecado precisa ser o que? Limpo. E só quem limpa é através de Jesus Cristo. Aí você começa a entender que a mensagem da cruz, ela é extremamente importante para nós. Jesus pagou o preço por nós. Jesus sofreu na cruz pelos nossos pecados e nos deu a oportunidade da salvação. Mas para isso, precisamos ter o que? Um coração limpo, para que possamos ver a Deus, o nosso Criador. Então, busque a viver essa palavra no seu dia a dia e a evoluir, porque a competição não é com o vizinho. A competição não é na onde você estuda, não é mostrar para os outros. Sabe por quê?
Para Deus importa um coração limpo. Deus não está preocupado com seu status, o quanto você tem na sua conta bancária, ou o quanto você é conhecido. Deus está preocupado com o seu coração. E da mesma forma, a palavra do Senhor vai dizer que enganoso é o coração do homem. E quem pode entender o coração? Somente a Deus. E quem pode nos ajudar? Jesus. Então temos que ter essa consciência que precisamos de Deus no nosso dia a dia. Precisamos de Deus na nossa vida. Porque é a presença dele que nos dá sentido. Deus fala conosco a todo momento, através desta palavra que você está ouvindo, porque Deus está falando com você. Se você não está entendendo o que Deus está dizendo, vou ser bem clara: não se entregue à vaidade, mas mergulhe no Espírito através da palavra, porque é a palavra que vai te trazer para perto de Deus. Assim como Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 13 e 14: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. E como é estreita a porta e apertado o caminho que leva ao que é a vida, é apertado. Servir ao Senhor tem que renegar os desejos que da carne, tem que buscar ao Senhor e o nome dele ser glorificado. Mas são poucos os que entram por essa porta estreita e por esse caminho apertado. Essa é a verdade. Jesus, ele nunca mentiu sobre o Evangelho. O Evangelho, ele é a revelação para os nossos corações de renúncias. Eu tudo posso, você pode tudo, mas nem tudo te convém. Mesmo que você tenha o desejo da carne, mesmo que você queira muito, se você consultar a palavra e olhar para o seu coração que Deus limpou, ele vai te dizer, ele vai te mostrar o que você pode e o que você não pode fazer. Ninguém precisa me apontar ou te apontar. Precisamos olhar para Jesus e parar de apontar. Você viu fulano de tal, você viu, olhe para si. Porque precisamos pedir para Deus: Senhor, limpa o meu coração. Senhor, me ajuda, renova minhas forças. Você já ouviu a expressão de ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada? Assim era Naamã. E quando entrarmos nessa palavra, você vai entender o que Naamã passou, quem era Naamã. Um homem rico aos olhos da sociedade, de grandes posses, tendo um título, sendo um general de guerra. Mas em sua casa, quando Naamã chegava na sua casa, ele tirava a sua armadura. A sua pele estava com a doença da lepra. Trazendo essa história para a nossa vida e a revelação do Senhor, porque o Senhor, ele nos revela para que venhamos meditar e aprendermos através da palavra. Muitas vezes, aos olhos de muitos, somos admirados. Você é admirado pelo Senhor? Como Deus está te vendo? Como está a sua vida? Quando ninguém mais te vê, como está? Será que você está vivendo em pecado? E como que eu faço para me sair do pecado? A palavra de Deus vai te dizer. O Senhor te dá força, o Senhor te ajuda, mas para isso você tem que o quê? Que se arrepender. Para isso você tem que mergulhar nas águas do Espírito. Tem que orar. A libertação vem através de uma decisão. Eu decido e o Senhor me dá força. Assim também é a fé. Eu não vejo, mas eu decido prosseguir. Que ninguém venha
confundir nesse mundo, dizendo que não dá nada, fazer o que diante da palavra ela é errada, atitudes que a palavra condena e que opiniões de outras pessoas vêm dizer não dá nada. Temos que dar importância à palavra e o que Deus pensa de nós. E no tempo de Deus você vai ver as bênçãos do Senhor e você será honrado, honrada. Porque a maior recompensa é ser bem-aventurado e poder ver ao Senhor. Somos seres humanos falhos, mas Jesus nos ajuda. Jesus venceu. Se Jesus venceu, eu e você também vamos vencer. Mas precisamos que tomar uma decisão. Tome uma decisão. Decida mergulhar nas águas, decida servir ao Senhor. Hoje, amanhã, depois e depois, até que Jesus venha. O Evangelho sempre foi um estilo de vida, uma decisão na qual a gente abandona o nosso eu, na qual a gente toma a nossa cruz e a gente segue quem? Jesus. O modelo de vida que você deve seguir é de Jesus. Não olhe para as pessoas, para pastores. Eles também precisam olhar para Jesus. E através de Jesus como exemplo para a sua e para a minha vida, poderemos o que? Ser limpos. Que você venha ter o desejo no seu coração nesse momento: Senhor, me limpa. Limpa o meu coração. É reconhecendo que a gente vai receber do Senhor as bênçãos e a misericórdia. Vamos meditar mais nessa palavra. Você que chegou até aqui, vamos terminar de ouvir essa palavra e saber como você precisa superar para ter um coração limpo. Pois ter um coração limpo é sermos libertos. Você que está me ouvindo através desse vídeo, você que precisa ser liberto de muitos pecados, como pornografia, pecados da carne, pecados imundos, pecados de muitas vezes que você fala para Deus: Deus, me ajuda a sair do vício. Deus, eu preciso mudar de vida. Você que está vendo esse vídeo precisa também de uma cura. Porque quando mergulhamos na palavra, a palavra do Senhor cura também. Cura o corpo físico das enfermidades, porque milagres acontecem. Então termine de ouvir essa palavra e receber todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E seja mais que abençoado em Bíblia, caneta e papel. Vamos lá? Glória a Deus. Vamos iniciar mais uma palavra que o Senhor vai revelar aos nossos corações em Bíblia, caneta e papel. Vamos meditar em 2 Reis, no capítulo 5. A história de Naamã. Aqui o Senhor vai encher o nosso coração de força e ânimo para sermos limpos. Vamos trazer o espiritual para a nossa vida. Eu já vou grifar aqui, ó, a história de Naamã. Que através dessa palavra você seja liberto. Que através dessa palavra você receba a sua bênção. Através dessa palavra você venha ter força. Porque esse é o objetivo, que o nome do Senhor seja glorificado através dessa palavra. E iniciando a leitura vai nos dizer assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor era livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso.
Aqui vai ressaltar as qualidades de Naamã. Mas essa palavra aqui, ó, porém. Muitas vezes, porém, muitas vezes falamos com o Senhor das bênçãos que temos, quem somos, mas porém temos alguma coisa que nos impede. Naamã, ele era o que? Leproso. Embora ele tendo um título na sociedade, embora ele sendo admirado, ele era o que? Leproso. Aqui você vai entender quando a palavra diz ele é herói de guerra. Através dele, o reino da Síria tinha feito muitas conquistas respeitosas. Mas, porém, Naamã ele era o que? Leproso. E podemos entender que a lepra é uma doença infecciosa e contagiosa, que leva ao aparecimento de manchas esbranquiçadas na pele e alteração dos nervos periféricos, o que diminui a sensibilidade ao toque e à dor. A lepra, por ser contagiosa, você vai ver em estudos, até mesmo no Antigo Testamento, a pessoa ela tinha que se afastar dos seus familiares, ela era considerada que imunda, por ser excluída. E quando um leproso se aproximava da sociedade, o próprio leproso precisava gritar imundo, imundo, para alertar para os que estão perto sair. Porém, Naamã, por ter um título, ele deve o quê? Que escondia a sua lepra através do que? Da sua armadura. Então podemos entender aqui, ó, sociedade. Como a sociedade nos vê. Como somos em nosso lar. Você pode ter títulos, mas da mesma forma que você é admirado na sociedade, você também precisa ser enxergado no seu lar, que é um ministério na qual o Senhor te deu. Não adianta você ser admirado pela sociedade e chegar na sua casa e você ser uma pessoa ruim. Você ser uma pessoa que não é admirado, você ser uma pessoa totalmente contrária daquilo que as pessoas da sociedade dizem. Aqui uma reflexão ao extremo, trazendo que um status de vida e uma condição de vida também. Porque não adiantava Naamã ser rico, ter muitas riquezas, e as suas riquezas não poderiam que curar dessa doença chamada lepra. Então, da mesma forma, vamos trazer aqui a revelação de Deus para a sua vida. Recebe essa palavra, muda. Se você é admirado pela sociedade e na sua casa você é totalmente diferente do que você é na sociedade, você precisa mudar. Porque Deus quer que você seja o quê? Uma pessoa verdadeira. Deus quer que você seja admirado no seu lar e na sociedade. Mas não admirar para se mostrar, mas é um admirar o quê? Para que as pessoas vejam que a luz que você é, a mudança que você é. Não que digam porém. Que as pessoas possam dizer, aí vai um cristão. Aí está uma pessoa abençoada e bem-sucedida. Prosperidade não está relacionada somente com riquezas. Prosperidade está relacionado a como você vive a vida e em todas as áreas do que você é bem-sucedido. Então, nós podemos ver aqui no primeiro verso, o Naamã, ele tinha tudo e ao mesmo tempo que não tinha nada. Talvez você tenha se indagado muitas vezes nas suas orações por que não acontece determinada situação na sua vida. Mas Deus, ele te diz através dessa palavra que você precisa o quê? Ser curado. A lepra, a palavra que o Senhor me revelou, que a lepra, ela é igual ao pecado. Então, precisamos pedir ao Senhor para que venha o quê? Limpar a nossa vida dos pecados. Precisamos clamar ao Senhor, buscar a presença do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. E que venhamos abandonar o quê? O pecado.
e não sermos mais o que? Leprosos espiritualmente. Porque assim como diz a palavra lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 19 em diante, as obras da carne são manifestas, as quais o adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, iras, pelejas, dimensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então a gente tem que entender que a palavra do Senhor vai dizer que vivendo no pecado não herdarão que o reino de Deus. Anota seu caderno, Gálatas. No capítulo 5, no verso 19. Não podemos ser negligentes em dizer que Deus te ama, você ama Jesus, mas não abandona o pecado, não abandona o seu estilo de vida. Se você não abandonar o seu estilo de vida, você sendo admirado pela sociedade e continuando sendo leproso espiritualmente, vivendo em pecado, a palavra do Senhor que não tem como herdar o reino dos céus. É algo muito sério. Estamos dizendo aqui em como estamos nos preparando para a eternidade. Diga eternidade. Sim, não tem como falar de Deus sem falar da eternidade. Porque a vida aqui ela é o quê? Passageira. Se não entendemos que a vida é passageira e devemos nos preparar para a eternidade, a gente não vai perseverar em continuar buscando ao Senhor, porque os desejos da carne são muitos. Mas somente o Senhor pode nos limpar. Somente o Senhor pode nos curar da lepra, que é o pecado. Somente o Senhor pode fazer com que a libertação aconteça na nossa vida diariamente, porque o Senhor Jesus ele é perfeito, mas nós precisamos dele todos os dias. E na leitura vai dizer assim: saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. No verso 3: e disse esta menina à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante. O meu senhor quem? Como ela estava a serviço na casa, ela está falando de Naamã. Estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aqui a gente pode ver esperança. No mundo, eu não sei se você teve experiência. Esperança é igual a quem? A Jesus. Jesus ele nos dá o que? Oportunidade. Quantas pessoas você já ouviu que precisa voltar para Jesus, mas permanece o que? No mundo, nas coisas do mundo? E as coisas do mundo é o que? Estar distante de Deus. Então vemos uma esperança de restauração. E no verso 4: foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina e da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou uma carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã. O rei da Síria enviou Naamã, que é servo do rei da Síria, para que cures a sua lepra. Aqui a gente vai ver que Naamã ele está tentando buscar recursos para ser curado da lepra. Ele foi na mente dele quem poderia o ajudar. Embora ele tenha informação através da menina, falando que tem um profeta que pode restaurá-lo da lepra, ele pediu ajuda para o rei da Síria, que fez uma carta para o rei de Israel, e nessa carta dizendo assim: saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. No verso 7, e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar,
para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? O rei de Israel começa a se indagar. Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Aqui o rei de Israel começou a se indagar, porque quem tem o poder de curar da lepra ou de qualquer outra doença? Deus. Embora ele sendo rei, ele não é Deus. Da mesma forma, o poder que o rei de Israel tem, muitas vezes as pessoas colocam o quê? A sua confiança, às vezes no dinheiro, às vezes nos bens materiais, às vezes na medicina. Mas a nossa confiança tem que estar o quê? Em Deus. Porque somente Ele pode fazer o milagre que eu e você precisamos. E enquanto não entendemos que devemos buscar em Deus o milagre, a gente vai continuar o quê? Andando em círculos. Então, mesmo que o rei de Israel tenha posses e riquezas, ele não é Deus. Ele entende isso. Ele não consegue curar um ser humano. Ele só tem posses, ele só tem um status. Assim como Naamã também só tem um status, outro ser humano. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, quem é Eliseu? Profeta, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. O rei rasgou as vestes porque ele sabia que ele não iria conseguir ajudar Naamã. Mas o homem de Deus poderia ajudar Naamã e se manifesta. Não devemos ficar calados mediante a autoridade que Jesus nos dá. Vou escrever aqui, ó, autoridade. Em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder para curar, o nome de Jesus tem poder para libertar. E quando nos convertemos e somos limpos da lepra, do pecado, Jesus, ele nos ajuda a perseverar, porque ele é a nossa esperança. E devemos o quê? Usar a autoridade que ele nos deu através do nome e ajudar. Mas para isso a gente tem que ter o quê? A confiança e a certeza. Porque quando a gente tem confiança e certeza, a gente tem uma fé viva. Saberá que é profeta em Israel, porque só Deus pode realizar milagre. Diga: só Deus pode fazer na minha vida. Diga: Deus vai fazer na minha vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Naamã foi até Eliseu, a casa de Eliseu. E Eliseu, que é o profeta, deu uma orientação através do seu mensageiro. E essa orientação é o que? Lava-te 7 vezes no Jordão. Jordão é um rio, e seu significado no hebraico diz descer. Aqui a gente já entende que a palavra descer é se humilhar. Assim a tua carne será o que? Curada. Do que, amados do Pai? Da lepra. Glória a Deus. Aqui está a solução, ó, curada e purificada. Aqui está a solução. A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo é a solução para a humanidade. Mas embora sendo pregado, muitos não dão ouvido ao Evangelho. Aqui diz no verso 11: porém Naamã muito se indignou. Olha só o que Naamã se indignou. Porque aqui já fala que ele começa do seu status, ele tinha o seu ego inflado. Ele era o que? Ele era reconhecido e admirado na sociedade. Então Naamã se indignou.
E saiu dizendo: eis que eu dizia comigo. Olha só essa palavra, como ela é forte. Certamente ele, quem? Eliseu, sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o que é sua lepra. Naamã esperava uma atitude diferente do profeta. Muitas vezes esperamos uma resposta de Deus diferente, Deus vem com outra. Mas se confiamos em Deus, devemos que aceitar, porque quem tem o poder é Deus. Diga: Deus sabe o melhor para mim. Então, não duvides do que Deus tem para a sua vida. Deus tem um propósito. E no verso 12 ele vai dizer assim: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Aí começa o questionamento na mente de quem? De Naamã. Ou seja, Naamã, ele começa a se questionar: não tinha outro rio então para mim mergulhar? Vamos colocar aqui, ó, como está escrito: 7 mergulhos. 7 mergulhos o profeta orienta. Mas embora a indagação de Naamã, ele continua: não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Não fique indignado. Muitas vezes, por esperar o tempo de Deus, porque Ele está te dando livramento, Ele está te dando uma orientação, apenas confie. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te disse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo ele: lava-te e ficarás purificado? Aqui é a mesma coisa que dizer assim: o que você tem a perder? Você tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Você quer continuar vivendo desta forma? Leproso? Então Deus, ao mesmo tempo, Ele permite que venham os pensamentos, muitas vezes na nossa mente, mas sempre Ele usa alguém para estar ao nosso lado, para dizer: o que você tem a perder? E a palavra de Deus te diz hoje: por que você não entrega ao Senhor a sua vida, o seu coração, para que o seu coração seja limpo? Vamos colocar aqui, ó: coração limpo. Limpo do quê? Limpo do pecado. Eu e você precisamos desse coração aqui limpo. Porque tendo o coração limpo, poderemos ver a quem? A Deus. Mas nós mesmos não conseguimos se limpar. Só Deus pode nos limpar. Através de Jesus somos limpos. Então temos que ter essa consciência. E no verso 14 vai dizer assim: então desceu e mergulhou. Então ele mudou de ideia. Olha só como que a mente do ser humano, ela muda. Naamã se indaga, pensando no seu status, quem ele era, questionando a vontade ou então a orientação do profeta. Muitas vezes a gente faz dessa forma. E se não aceitarmos a vontade de Deus, andamos em círculos. Mas se mudarmos de ideia e decidirmos confiar, decida hoje confiar no Senhor. Ele decidiu que mergulhar no Rio Jordão. Jordão é descer. E o próprio Naamã disse: não tem rio melhor que o Rio Jordão? Tem, mas foi no Rio Jordão que o profeta falou. Não adianta você querer dar palpites naquilo que Deus já te deu direcionamento. Então vamos enumerar aqui de forma simbólica. Primeiro mergulho. Podemos colocar mergulhos da humilhação. Reconhecer que precisamos de Deus.
Então, humilhação significa também o quê? É igual a renúncia. Para isso precisamos o quê? Ser humildes. Não se apresentar diante de Deus pelo seu status, suas conquistas, mas se apresentar diante de Deus reconhecendo que você precisa dele. Então tem que ser humilde. E para Naamã, sendo um general, reconhecer, se despir, tirar sua armadura e descer no Rio Jordão, mergulhar, ele precisa tirar suas vestes. Porque era por baixo da sua armadura que estava o que? A lepra. Entenda que o coração, quem conhece, é somente Deus conhece o nosso coração. Não se deixe enganar. Tire aquilo que muitas vezes para a sociedade é o seu troféu, a sua admiração, mas se humilhe diante de Deus. Porque por mais que você tenha status, como você pode pedir socorro para qualquer pessoa que tenha também poder aquisitivo terreno, mas não tem o poder de limpar o coração, não tem o poder de te curar, de operar milagres. Vamos colocar aqui o 2. Vamos entender que se precisa se humilhar e renunciar, é seguido também do que? A gente entende que Naamã, há pouco tempo aqui na leitura, Naamã ele se indagou, ele questionou, ele poderia ter recebido o que? A palavra do profeta e ir imediatamente confiando, mas ele não fez isso. Então a gente entende que Naamã, além de se humilhar, ele precisa o que? Reconhecer o poder de Deus. Então reconhecer o poder de Deus. Para isso, ele precisa o quê? Quebrar o seu orgulho. Parar de se indagar, mas o quê? Obedecer. Então, ele pensou que no primeiro mergulho ele seria o quê? Curado. Mas não foi isso que aconteceu. Deus queria mostrar a ele que o poder, na verdade, de Naamã, que o status na sociedade, o seu título de general, não pode comprar o favor de Deus. Deus, ele dá uma ajudinha, né? Ele coloca os seus servos, como aqui a gente observa. Você não tem nada a perder, Naamã. Para reconhecer é preciso também o quê? O mergulho do arrependimento. E viu a sua situação, que ele não tinha nada a perder, ele o que? Ele voltou atrás. E aqui no verso 14, o que? Ele mergulhou. Então ele se arrependeu. E mesmo que você não entenda isso, que ele se arrependeu, quando ele vê o milagre na vida dele, ele vai falar: poxa, eu não deveria ter questionado. Então houve um arrependimento. E eu te pergunto, através dessa palavra, você quer ter o coração limpo do quê? Do pecado? Então, para isso, volte para Deus, se arrependa. Você que precisa da força do Senhor, se arrependa, peça ajuda a Deus. Não desista. E quando isso acontece, olha, aqui vai falar assim, ó. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, ficou purificada. Então aqui ele se arrependeu, começa a ver o que? Transformação, melhora. Vamos colocar aqui renovação para o quarto mergulho, porque quando somos purificados, Deus renova as nossas forças. É um manifestar de Deus. Quando a gente buscamos ao Senhor, quando estamos na presença do Senhor, a gente tem que entender o quê? Que é uma caminhada, é todos os dias buscando ao Senhor. Lança fora tudo que te traz dor e tenha certeza, tudo que te traz sofrimento, rancor. E começa a buscar o Senhor, essa renovação, as forças. Porque assim como lá diz em Mateus, no capítulo 12, no verso 34, pois a boca fala do que está cheio, que é o coração. E para isso você precisa de uma renovação da palavra. O quinto mergulho. São 7. Para chegar até aqui, você entende que a renovação você precisa de força. E após isso você precisa o que? Persistir. Porque você consegue imaginar
persistência. Naamã mergulhando. 1, 2, 3, 4 mergulhos. 5, já começa a cansar. Mas o que? Ele persistiu. Ele não poderia desistir. Ele perseverou, mesmo sem ele entender. A persistência ela é extremamente importante o que na fé. Muitos até começam os mergulhos na vida para obter o que? Um coração limpo. Mas tem pessoas que começam na humilhação, começam a reconhecer, começa a vir um arrependimento, Deus dá força. Aí após um período de força, o que Deus muitas vezes manda o que? Aprovação, porque o que? Tá exaustivo, já é no 5º mergulho. Mas tem pessoas que desistem aqui, não desista. Não pare na caminhada cristã, persevera. Deus tem bênçãos para a sua vida. E essas bênçãos, ela tem o objetivo de limpar o seu coração e acontecer o que? Um milagre. Assim como Naamã, ele começou até a pensar qual seria a forma que Deus poderia fazer. Muitas vezes tem pessoas que vai na igreja, ouvem uma palavra e questionam a palavra que está sendo ouvida. E está sendo pregada a palavra de Deus, é o evangelho de Deus, de Jesus Cristo, é a vontade de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. É renúncia mesmo. Mas quando começamos a caminhar com Ele, que esse é o objetivo, porque a gente só vai para o céu através de Jesus, a gente precisa ter essa obediência. Refletir sobre o que está sendo pregado nos cultos, na leitura bíblica, buscando para que a gente possa ter atitudes que manifestem um coração limpo. Diga assim, eu preciso ter atitudes que manifestem um coração limpo na minha vida. Eu preciso para ser o que? Curado, curada. Eu não posso desistir logo agora, eu cheguei no 7º mergulho. Você não pode desistir logo agora. As pessoas muitas vezes passou por isso tudo, chega na obediência. Tem muitas pessoas que desobedecem a Deus e vivem ainda uma vida como leprosos, admirados pela sociedade, mas vivendo no pecado no seu lar, onde muitas vezes quando você entra no seu quarto ninguém vê. Mas Deus está vendo e está trazendo para você essa palavra. Não desiste, Deus tem muito a realizar na sua vida. Deus quer limpar o seu coração. Por isso da importância dos mergulhos. Agora começa a fazer sentido. Poderia ter sido poderia, mas é necessário um processo. Diga um processo. Você já ouviu alguma vez falar? É necessário viver o processo para chegar no propósito. E é preciso passar o que? Pela obediência. Não adianta sacrificar, ter boa aparência, dizer ser cristão, ou dizer que é um bom cidadão, ser reconhecido na sociedade se não ter o que? Obediência. E a quem? A Deus. E então chegar finalmente no milagre. Vamos aqui, ó. Purificação. Esse é o mergulho da purificação. Faz parte da vida do cristão. Foram 7 vezes. A gente tem que obedecer do jeito de Deus, no nosso jeito. E a purificação vai trazer para nós o mergulho vai trazer para nós o que? O coração limpo. E para Naamã trouxe o que? A conquista, a realização da cura da lepra. Ele não vai ser mais aquele que tem tudo e ao mesmo tempo nada. Esse é o mergulho quando você levanta, está totalmente curado e todos ao seu redor, com certeza, ficaram espantados com o milagre. E declarar que só o Senhor é Deus. Sejamos limpos segundo o que o Evangelho. De Cristo, não segundo a religião, mas sermos o que? Purificados através da cruz. Diga, eu preciso ser purificado. Diga, Senhor, purifica a minha vida. Para a recompensa de ter um coração puro é alcançarmos o que? A eternidade pela fé e vermos a Deus. Então voltou ao homem de Deus e ele
e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Naamã voltou ao homem de Deus e reconheceu o poder de Deus. Recebe essa palavra, reconheça o poder de Deus e pense na importância de ser limpo no coração. Vamos memorizar que o porém saia da sua vida e você seja cheio do Espírito e tenha o coração limpo. Que as pessoas não te admirem somente na sociedade. Que a lepra, espiritualmente simbolizando aqui o pecado, venha ser tirado. Que você venha meditar que em Gálatas 5,19 fala sobre o pecado. Nós não somos perfeitos, Jesus é Ele que nos ajuda. Por isso que a gente persevera. Para o quê? Para alcançar a eternidade. Porque a vida aqui ela é o quê? Passageira. E a nossa esperança enquanto os dias passam é que em Jesus. Não perca essa oportunidade dessa palavra de ser limpo. Tenha confiança em Deus e use o que é autoridade no nome de Jesus. Você vai vencer tudo que você precisa na sua vida e o nome do Senhor será glorificado. E a orientação dos mergulhos é a orientação de uma vida cristã, buscando continuamente o que? A mergulhar nas águas do Espírito através da palavra para ter o que? O coração limpo. E limpo do que? Do pecado. O pecado representa o que? A lepra. E os mergulhos foram 7. E aqui a gente pôde meditar os 7 mergulhos de Naamã, que é muito importante para alcançarmos o coração limpo. O mergulho da humilhação, que é seguido que de renúncia. Eu preciso renunciar. Eu preciso mudar. Venha como está. Na presença de Jesus Cristo, mas você não pode continuar vivendo a vida que está vivendo. Muitas pessoas estão justificando seus pecados, mas não tem justificação, o preço foi pago. Se humilha e renuncia. O mergulho de reconhecer que o poder pertence o que é a Deus, quebra o seu orgulho. Começa a dizer, o poder pertence a Deus, é do jeito de Deus. O mergulho do arrependimento, preciso me arrepender. Deus é Deus, Ele não muda. O 4º mergulho, a renovação espiritual. Você muitas vezes diz, Senhor, é tão difícil, mas Ele é o que? Ele é a sua força, Ele te dá o que? Renovação. E através da renovação, você dá o que? O mergulho da persistência. Você não pode parar. Você não pode desistir. Chegou até aqui, no 5º mergulho. E no 6º, a gente vai meditar o que? Na obediência. Obedeça a Deus. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim. E no 7º, o mergulho da purificação é o que é a bênção que Naamã esperava, a bênção que você precisa. Aqui, ó, coração limpo. Através do coração limpo, outras bênçãos virão, os seus sonhos. Purificação. Limpo segundo que o Evangelho de Cristo. 7 mergulhos. Não foram 1 nem 2, tem que ser os 7. Para chegar lá no reino, tem que seguir a palavra. É essa palavra que nos liberta. É o Evangelho de Cristo. Receba essa palavra, você que chegou até aqui comigo. Você que não desistiu e está aqui comigo através dessa palavra, que você seja abençoado, que você seja renovado, restaurado. Essa palavra dos mergulhos de Naamã traz para nós a reflexão que devemos perseverar, que devemos entrar pela porta estreita. Agora você entende porque a porta ela é estreita quando Jesus fala que a porta ela é apertada porque são mergulhos difíceis. Mas eu e você vamos vencer. Diga, eu vou vencer. Diga, eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Diga, Deus, me ajuda a perseverar. Diga, Deus, limpa o meu coração. Me ajuda, Senhor, a vencer esse pecado. Me ajuda, Senhor, a dar os mergulhos conforme a palavra foi dita. Me ajuda a me humilhar. Me ajuda, Senhor, a reconhecer. Eu preciso de Ti, que sozinho eu não consigo. Eu quero que você entenda que nós não somos fortes. Fortes é Deus. Diga, forte é Deus. Nós não temos o poder vem de Deus. Diga, o poder vem de Deus. Quem vai limpar o meu e o seu coração não somos nós mesmos. Não é o nosso status. É Deus. Diga, Deus tem todo o poder sobre a minha vida. Diga, Deus, o Senhor tem todo o poder sobre a minha vida.
Receba essa palavra e seja o que mais que abençoado. Em Bíblia, caneta e papel.